Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 3 de maio. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Levi lhe ofereceu mais tarde um grande festim em sua casa, onde havia muitos publicanos e outras pessoas que também tomaram lugar à mesa. Lucas 5, 29. Meta do mês: combate à mágoa e ao rancor. Lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: ante as ofensas, procure eliminar do teu coração qualquer iniciativa de vingança. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o combate à mágoa. Pensemos em Jesus. Deixemos-nos envolver por essa paz, pela harmonia que Jesus traz até nós. E vamos deixar brotar do nosso ser luzes de amor, expulsando de nós todo o desejo de vingança, toda mágoa, todo ressentimento, toda falta de perdão. Amado Mestre Jesus, que o seu amor nos envolva nesse instante, trazendo-nos o equilíbrio, trazendo-nos o desejo constante do bem, do amor, da compaixão, da misericórdia. Ampare, Jesus, todos aqueles irmãos que nos criticam, todos aqueles que nos desejam o mal, e ampare também todos aqueles que vibram de amor por nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Se você reside em Alta Floresta, a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Se você nos acompanha à distância pelo tratamento espiritual, mais tarde, próximo à nossa reunião, nós enviaremos o link da nossa reunião para você participar conosco. Lembramos aos amigos que sempre é importante chegar um pouco mais cedo para que a gente se harmonize, para que a gente canta, para que a gente crie um ambiente íntimo de melhor acolhimento ao tratamento espiritual. É muito importante também, meus amigos, durante o dia, nós cultivarmos pensamentos de alegria, de paz, fazer a prece, evitar as contendas, as discussões, tudo aquilo que vai nos desestabilizar, para que a gente possa estar mais coeso com o Evangelho do Cristo, ligado aos bons espíritos que estão sob o comando de Jesus a nos orientar, a nos instruir. Meus amigos, é muito importante ainda lembrar que nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Então vamos hoje para a outra mensagem de Emmanuel, trazendo para nós grandes esclarecimentos, elucidando o nosso entendimento. Amém vos digo. Todas as coisas serão perdoadas aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que blasfemaram. Quem, porém, blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão jamais, mas é culpado de pecado eterno.
Marcos, capítulo 3, versículos 28 a 29. Pergunta 303 do livro O Consolador. Pergunta: qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. Resposta: a aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Nesse instante, descerra-se à nossa visão profunda o santuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja distante dessa iluminação, seu erro justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo. Porque a alma humana estará então contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro O Consolador, da editora FEB, pergunta 303. Meus amigos, é muito interessante esse esclarecimento de Emmanuel na pergunta 303 do livro O Consolador. Porque quando a gente fala desse pecado contra o Espírito Santo, e se nós puxarmos lá no Evangelho também, quando Jesus fala que o reino de Deus está em nós, está dentro de nós, então, ao nos colocarmos contra o reino de Deus, é como se nós estivéssemos colocando contra Deus, contra a alma divina que está em nós. E tendo todo o conhecimento que nós temos, que fomos adquirindo, porque o que nós temos de conhecimento hoje ainda é muito pequeno diante do conhecimento que nós vamos ter daqui 200, 300, 1000 anos. Então, muitas coisas, muitos conceitos que nós absorvemos hoje, que temos como verdade, daqui 1000, 2000 anos, 3000 anos, esses conhecimentos serão ampliados, porque a nossa capacidade de absorção desses conhecimentos divinos ainda são muito poucas, são muito restritos, porque nós ainda estamos cheios de imperfeições. Então, veja como que o Emmanuel trata o assunto, esclarecendo para nós que toda falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo. Porque a alma humana estará então contra si mesma, repudiando
as suas divinas possibilidades. E esses erros vão agravar em nós provas e expiações muito dolorosas. Então, é por isso que é muito importante a gente, a partir do conhecimento que nós temos, dentro da nossa capacidade intelectual e de absorção mesmo de conhecimento, empenharmos cada vez mais na prática do bem, porque isso vai fortalecendo o nosso espírito. Uma virtude que a gente conseguiu absorver nesta encarnação, ela não será destruída. Então, todos os avanços no progresso que nós vamos adquirindo numa encarnação, isso fica gravada em nós e vai perpetuar enquanto nós estivermos reencarnando, porque esse é o processo. Nós vamos progredir sempre, não tem como a gente retrogradar, né? Voltar e se tornar pior. Então, aquelas virtudes conquistadas, elas vão se manter. Nós vamos, numa próxima encarnação, aprender outra virtude, outras virtudes. E isso vai nos melhorando a cada dia mais. Então, depende muito do nosso esforço, do nosso querer em aperfeiçoar, em fazer o bem. Todas as vezes que nós afrontamos a nosso ser íntimo contra nós mesmos, quando a gente vai contra a lei de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, então toda vez que a gente afronta, a gente vai adquirindo mais débitos para uma próxima encarnação ou ainda nessa encarnação para que a gente possa reparar o mal feito. Então, devemos sempre partir do ponto de vista que Jesus nos disse, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Então, se a gente parte desse ponto, desse princípio, nós vamos sempre procurar fazer o bem. Como diz a agenda da Reforma Íntima de hoje, retirar do nosso coração toda vingança, toda mágoa, todo ressentimento, porque esses tipos de pensamentos e sentimentos são negativos e eles trazem para nós doenças, nos faz estagnar e nos faz muitas vezes perder a nossa encarnação. E aí a gente pode vir ainda numa próxima encarnação com mais débito para continuar avante. Então, meus amigos, busquemos a essência divina que há em nós. O dia que nós tomarmos conta de que a essência divina que existe em nós, ela nos dá condições de progredir, de avançar no bem, nós não largaremos mãos desse processo. E muitas vezes nós estamos envoltos em situações que vão fazer com que a gente se afaste da centelha divina. Porque cada um de nós, desde aquela pessoa que cometeu o ato mais desagradável, ele também tem a centelha divina. Porque nós somos criaturas à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos a centelha divina. E quando nós tomarmos posse desse conhecimento, nós vamos nos transformar. Nós vamos modificar a nossa vida. Nós vamos curar. Por que que quando Jesus aproximava das pessoas, elas já se curavam? Por que que muita gente acha só de passar pela sombra do Pedro já sentia-se curado? Outras, só tocar na barra da roupa já sentia curado. Porque encontrou-se a centelha divina. E nós todos temos a centelha divina. E o dia que nós assumirmos isso
e deixar essa centelha brilhar dentro de nós, irradiar dentro de nós, nós nos tornaremos diferentes. Porque ela abriu-se, né? A gente deu combustível para que essa centelha brilhasse. E qual que é o combustível que vai fazer essa centelha divina brilhar em nós? É o amor, a prática da caridade. E é isso, meus amigos, que nós devemos fazer sempre, não importa em qual credo religioso nós estejamos. Mas busquemos essa centelha divina em nós. Não vamos jogar ou colocar muita coiseira por cima dessa centelha divina tentando abafar. E só vamos trazer mais prejuízo para nós. Então busquemos a divindade em nós. Deus que está conosco todos os instantes. E vamos deixar irradiar. Já pensou se eu, você que está me ouvindo e vendo, começar a descobrir isso e começar a irradiar quantos focos de luz pequenininhos que estão se multiplicando pelo planeta? E nós vamos limpando a psicosfera da nossa cidade, da nossa casa, retirando toda aquela nuvem escura que foi emanada pelos nossos pensamentos de ódio, de raiva, de vingança, de malquerência. Meus amigos, então, vamos buscar esse exemplo do Cristo e fazer brilhar dentro de nós a centelha divina. Oremos. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos nesse instante essas palavras tão esclarecedoras de Emmanuel e de Marcos, que vieram nos esclarecer sobre a importância de buscar em nós a centelha divina. Amado Mestre Jesus, queremos nesse instante pedir por todos aqueles irmãos que estão em dores profundas, que estão deprimidas, que estão com ideações suicidas, inclusive aquelas que tentaram o suicídio. Amado Mestre Jesus, que o seu amor envolva cada uma, fazendo brilhar no seu íntimo a centelha que ali se encontra. Amado Mestre Jesus, ampare aqueles irmãos que estão trazendo grandes dores para os seus familiares, porque se envolveram nos entorpecentes, nas drogas, viciaram-se na bebida alcoólica, no cigarro e em todos os outros tipos de drogas. Amado Mestre Jesus, que o seu amor nos envolva nesse instante. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.